Olá, começando o nosso primeiro ultrassom. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua atenção. Você pode mandar e-mail pra gente, sugerindo pautas, temas. A cada programa um assunto diferente. Entre em contato com a gente aí. Você pode entrar em contato pelo endereço de e-mail ultrassom.tv@hotmail.com ou djeduardoa@hotmail.com. E nosso cenário aqui de fundo, gentilmente, nosso pano de fundo, gentilmente cedido aí construído, aliás, pela artista plástica Geisa Castilho. Obrigado, Geisa, pela força aí que está nos dando aqui nesse programa Ultrassom, nesse primeiro programa Ultrassom aqui de hoje. E recebendo também a presença do DJ René. René, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa. E o que você trouxe aí de bom aí pra rolar aí? Porque cada programa a gente vai estar rolando músicas diferentes, né? O que você preparou pra gente hoje aí? Hoje a gente vai fazer uma seleção da época das discos. A gente vai curtir Chaka Khan e muitas coisas mais, né? Inclusive também no final do programa nós estamos preparando, né, Eduardo? Exatamente. Uma homenagem ao Michael Jackson, né? Que já vai fazer um ano agora, Isso. né? De morte do Michael Jackson, né? Exatamente. Então a gente vai fazer uma pequena, uma singela homenagem, né, ao Michael Jackson, né? Isso. Que é um ícone pop, né? Vamos dizer assim, da década de 80, 90 aí, né? Depois começou a sua carreira solo, né? Isso, eu inclusive toquei muitos hits dele nas discotecas que eu trabalhei. E até hoje a gente vai rolando nas festas que a gente rola por aí, né? Maravilha! E contamos também com a presença aqui, eu tô voltado aqui, a minha volta toda aqui cheia de rádios antigos aqui. E para falar um pouco desses rádios, desse universo radiofônico, desses rádios antigos de válvula aqui, nós contamos com a presença aqui do seu Hélio Romanini, que são 54 anos voltados ao rádio, né? Ao concerto de rádio, à restauração, todo esse universo, né, de rádios antigos. Obrigado pela presença, viu, senhor? São 54 anos mesmo? 54. Eu vivi no setor. Nós tivemos aí no dia 7 de setembro de 1922 a primeira transmissão, né? A primeira transmissão radiofônica aqui no Brasil, né? Foi uma demonstração do rádio que ele estava iniciando, né? Nos seus primeiros passos. Foi na Feira Internacional do Rio de Janeiro, em comemoração exatamente aí aos 100 anos da República, né? E foi o Roquete Pinto que fez essa demonstração, ele é considerado o pai do rádio no Brasil. Então, e a partir de 1922 aí nós tivemos esse grande, vamos dizer assim, entre aspas, esse boom aí do rádio, né? A partir de 1922 as pessoas começaram a se interessar mais pelo rádio, né? Foi mais precisamente a partir de 1924, que aí as indústrias que já começavam nos Estados Unidos, na Inglaterra, então eles já começaram a olhar aqui para o Brasil também. E quando vieram as primeiras fábricas, por exemplo, da Philips e outras marcas, né? E nós tivemos, assim, no começo as pessoas, elas construíam seus próprios receptores, na verdade. Como é que é isso aí? As pessoas, quem tinha um conhecimento, até porque nessa época, as pessoas, as pessoas que tinham mais contato com o rádio, né, eram pessoas mais de classe alta, de uma cultura melhor, né? Então as pessoas construíam seus próprios receptores, nessa época até não tinha, né? Aqueles receptores mais modestos, né? Aqueles bem simplesinhos, era mais como curiosidade ainda na época, né? Porque o desenvolvimento ainda era bem incipiente, assim, pequeno. Até nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Por favor, Rogério, se você puder mostrar aqui pra gente aqui, ó, é um protótipo aqui de um rádio. Esse é um dos primeiros, era o chamado rádio Galena, né? Galena. O rádio de galena, né? Era constituído apenas por 3 peças somente. Por favor, mostra aqui, Rogério, por favor, ó. Mostra aqui pra gente aqui, ó. Queria que o senhor explicasse aqui rapidamente, seu Hélio, quais são os componentes aqui, ó, presentes nesse rádio? Apenas 3 componentes. Uma peça chamada condensador variável, um transformador de radiofrequência que comumente é chamado de bobina, e uma pecinha aqui muito diminuta chamada diodo, que era a galena. E isso aí funcionava muito precariamente, mas era o que tinha na época, assim, mais simples, né? E na verdade os rádios de madeira, eles eram
assim, eram associados à eletricidade elétrica, né, e à arte, né? E a arte... É verdade. Porque o móvel fazia parte. O móvel, né, nós temos aqui, ó, se puder dar um close aqui, Rogério, nos rádios aqui, ó, nós temos... Praticamente era uma arte, né? Uma arte. Era um artesão que fazia a parte de madeira associado ao aparelho com o visual que ele teria que ter, né? Assim, era como uma peça decorativa também. E como é que é esse universo, seu Hélio, dos rádios antigos? Porque nós temos também uma variação de baquelite, né? Nós temos aqui um exemplo de um rádio de baquelite, né? Eu queria que o senhor explicasse bem essa diferença do rádio de madeira, depois... até o rádio de baquelite, no caso. O baquelite, ele é um produto, subproduto do leite. Do leite? Feito com aquela substância que tem no leite chamada caseína. E como a madeira sempre foi mais difícil, né, mais cara, então eles desenvolveram esse processo e que funcionou muito bem como móvel de rádio, que ele é praticamente inquebrável. E isso aí tinha bastante vantagem deles usarem o baquelite. Até porque o baquelite ele não empena, né? Não empena. Porque esses rádios eles têm uma peculiaridade, né? Porque eles esquentam, né? Esquenta, mas ele um pouco, né? Mas calor, aí o baquelite suporta bem, né? Bem. Até porque também tinha um problema de cupim, né? Exatamente. Porque o cupim ele acaba desfazendo a madeira, ele vai comendo a madeira, né? Sobre a madeira. Era o baquelite. Então vamos dizer que o rádio de baquelite é um precursor do plástico, né? Do rádio em formato de plástico, né? É verdade. Na época do baquelite, o plástico ainda estava no início, né? Então eles usavam isso aí que funcionava muito bem. E nós temos aí um mito, né, seu Hélio, de que os rádios antigos eram melhores do que os rádios modernos hoje em dia. É verdade isso aí? Porque nós temos aí uma grande invasão dos rádios chineses, né? Hoje, não falando mal dos rádios chineses, dessa tecnologia chinesa, mas, né, praticamente o mundo inteiro compra um equipamento chinês, coloca a sua marca e revende, né? E como é que é isso aí? Como é que é essa diferença? Eu queria que o senhor explicasse detalhadamente essa diferença de qualidade de recepção comparando com os rádios novos, rádios modernos que seriam transistorizados, até pelo tamanho, né, reduzido, né? Eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, mais a respeito disso. Então, os rádios de hoje, eles têm muita tecnologia, somente, mas esses mais antigos, por o fato de as emissoras terem menos potência, então os aparelhos tinham mais sensibilidade para conseguir captar melhor as estações. Hoje qualquer rádiozinho aí funciona contento. Antigamente não, precisava de antenas altas em cima da casa, não é? E é por isso que a diferença entre os atuais e os antigos. E o som da válvula que ela proporciona, até hoje ainda é bem superior ao dos equipamentos de hoje, que são transistorizados. Essas são as diferenças básicas. Até porque antigamente nós não tínhamos tantas emissoras de rádio, né? As emissoras geram espúrios, né? Espúrios seriam interferências, né? Que as próprias emissoras geram uma com as outras ali no espectro de frequência, no dial, né? Onde ficam posicionadas as estações. Então, até por isso, antigamente não tinham tantas estações, não tinham tanta interferência, então a gente conseguia, né, captar rádios bem separadas, né? E para isso, esses modelos aqui, ó, eles tinham um sistema que nós chamamos de seletividade, que ele conseguia separar bem uma emissora da outra. É o que dava uma boa audição. E até é comum nesses rádios, né, também, né? É uma característica deles, as pessoas que conversam com a gente, as pessoas que gostam de rádio, né? Costumam sempre mencionar também, porque ele é um rádio que tem uma característica de pegar rádios estrangeiras, né? Como é que é isso aí? Como é que é esse universo das rádios estrangeiras? Quantas rádios? O senhor também já fez algumas escutas, né? Rádios escutas aí de algumas emissoras longe, né? Como é que é isso aí? Essas rádios estrangeiras pegam realmente mesmo aqui? Ainda hoje. Vários países, eles têm interesse de transmitir o sinal deles para outros países mesmo, de um para outro. Então nós temos o caso da BBC de Londres, da
Voz da América dos Estados Unidos, e só esses rádios hoje aí que conseguem captar, porque as emissoras locais, eles não têm interesse de divulgar para outro país. É só, geralmente, política, coisa de política, de país mesmo para outro. É que eles conseguem fazer. E esses rádios, os rádios de hoje, praticamente nenhum tem mais as ondas curtas. Até interessante falar isso pro senhor. Eu vejo até algumas lojas, não existem até rádio que não tem o OM, que seria o AM, né? O AM, a amplitude modulada, na verdade, né? Por que alguns rádios... O que acontece? Assim, eu queria ter uma opinião pessoal do senhor. O que acontece nesse universo? Porque as pessoas não estão mais construindo o rádio com a faixa de AM, com a faixa de OM, as ondas curtas, porque geralmente só estão fazendo FM. Eu acredito que o interesse seja comercial somente, né? Não tem outro motivo. Porque hoje o que impera é FM. O AM é mais para os saudosistas, pessoas que gostam ainda. Fora disso, eu não vejo outro motivo. Mas nós temos emissoras como a Bandeirantes, algumas emissoras que transmitem onda curta mundialmente, a Record, né? Que transmitem ondas curtas, né? E elas conseguem atingir todo o globo. Se eu estiver em outro país, eu consigo receber as rádios nacionais aqui do Brasil? Vai depender da época do ano, das condições do tempo, atmosféricas, mas consegue sim. Consegue. E o senhor trouxe aqui alguns rádios, né? Alguns exemplos de rádios, né? Vários. Eu queria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, esse SEMP aqui, ó, que nós estamos mostrando agora, é um rádio clássico, né? Esse foi um ícone da empresa chamada SEMP, que na verdade é uma sigla. Ela chamava Sociedade Eletro Mercantil Paulista. Uma fábrica tradicional do Brasil que produziu inúmeros rádios, e esse aqui foi um dos que teve mais aceitação no país. As vendas eram enormes. E ele teve vários modelos, né, fabricados. Nós temos esse aqui, modelei a válvula, né, e tem os modelos que são transistorizados, né? Que eles aproveitaram o mesmo gabinete, a mesma caixa, só que... Esse até que nós estávamos falando agora de transmissores a válvula, transmissores, receptores a válvula e receptores transistorizados. Sim. No caso, houve uma diferença, houve uma pior ou uma melhora dessa migração desse rádio a válvula por um transistor, no caso? No caso da sensibilidade, permaneceu igual. Agora, na parte do áudio, qualidade de som, eu acho que com o transistor perdeu um pouco. Porque, como eu disse anteriormente, a válvula sempre dá um áudio melhor. Ok, isso mas esses rádios funcionam, né? Todos funcionam. Não, no próximo intervalo, agora vamos rapidinho para o intervalo comercial. Rapidinho, não sai daí. Vamos para um breve, rápido intervalo comercial, né? Okay. A gente volta aí funcionando um pouco esses rádios aqui. Funciona mesmo? Funciona, só que aqui no estúdio vai ser problema por causa da quantidade de interferência gerada por essas lâmpadas. Mas a gente vai... vamos ver o que vai... Nós vamos fuçar nisso aí. Daqui a pouco a gente volta. Ok.